Oizinho, gente! Sejam bem-vindos à nossa live aqui da Dungeon Plus. Eu sou a Cecília, ou conhecido também como Ceci Honey, né? A gente no meio do game dev, meio artístico. Vou falar um pouquinho de mim, para vocês, quem não me conhece, não sei, quem já conhece, né? E tal. E, bom, a primeira coisa é, bom, sou uma mulher trans, artista albina. Eu trabalho com arte para jogos, por enquanto, arte 2D, mas eu estou querendo retomar o 3D depois que eu terminar de arredondar algumas coisas no 2D, mas é um processo. Bom, falando profissionalmente, eu trabalho já no mercado de games já tem mais de 15 anos. Eu faço principalmente pixel art, que é uma coisa que sou muito conhecida, mas hoje em dia também faço ilustração e concept art e tenho feito algumas coisas bem legais nesse sentido. De fixo, eu faço parte da Assembly Game Studio, junto com a Melina. Eu faço parte também da It's Bits Game Studio, que a gente aí ganhou, né, um prêmio aí na Plus do ano passado aí com a Amazon Blocks. Né? É pouco assim. Só acho que um 7 feito prêmio, né? E agradeço muito a todos, inclusive, tanto por isso quanto por estar aqui fazendo tudo isso. E também, né, eu já trabalhei dentro da Matrix Studio e é isso, assim, de resto eu estou trabalhando como freelancer e eu sou co-organizadora da Woman Game Jam, apresento as lives lá também. E justamente, já trabalho com arte para games e tal, hoje o dia é para falar sobre concept art, porque concept art, ele está na parte da arte 2D, a princípio, até que você pode fazer um concept direto no 3D, mas é justamente isso, assim, você vai fazer uma arte, você vai fazer sua arte. A primeira coisa que você vai pensar é como você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer aquilo. E isso não importa se você vai fazer ele no lápis, se vai fazer o jogo com scan de desenho no lápis, se vai fazer seu jogo em 3D, se vai fazer seu jogo em pixel art, vetor, qualquer coisa. Então, já dá para colocar, compartilhar a tela aqui. Então, como a gente pensa em arte, e estava mostrando pixel art, mas também tem algumas coisas aqui de ilustração, fazendo bagunça nisso. Mas voltando ao que a gente estava falando enquanto eu arrumo a tela. Quando você faz concept art para qualquer coisa, o que a gente vai falar? O que é concept art? Né? O que significa concept art? Realmente importante. Eu quero apresentar aqui para o meu namorado do aniversário dele, sexta-feira. É nóis. E, enfim, quando a gente pensa em concept art, o que é? Bom, concept art vem de um conceito, vem de algo que nunca ninguém desenhou. Por que isso é tão importante para a gente, principalmente pensando a nível de game jam, pensando a nível do que você está fazendo, né? Porque às vezes é uma arte que você só tem uma ideia. Porque a ideia está na sua cabeça, porque você está sozinho no seu time, ou porque você é a única pessoa na parte criativa, seu time é você e um programador. E o programador, ele vai sentar e vai programar, ele não vai criar nada, ele não vai dar ideia, talvez ele possa dar ideia de game design. Ele não vai imaginar muitas vezes a narrativa, ele não vai imaginar muita coisa. Pode ser que seja, que seja uma pessoa que é de humanas e exatas ao mesmo tempo, tal, mas isso é normal, não é normal. O cara tem de exatas, vai ficar na dele e tu vai criar. Então, e pode ser também que você realmente tenha uma pessoa de narrativa na sua vida. Em qualquer um dos casos, de algum lugar, seja da sua cabeça, seja da pessoa de narrativa ou do game designer, você vai ter conceitos que vão ser jogados para você fazer arte do jogo. Faz parte que você tenha esses conceitos, né? Em algum lugar, você não vai chegar e falar, vou fazer a arte do jogo do nada. E eu vou dar um exemplo bem besta. Vamos supor aqui que você não saiba nada de arte. Você, por exemplo, é a pessoa de programação que não manja nada de arte, mas você quer fazer um jogo, você vai fazer um jogo sozinho, ou outra pessoa da sua equipe é do áudio, mas vocês não têm ninguém de arte. E você fala, gente, a gente vai fazer o nosso jogo, mas a gente não tem ainda arte, a gente vai fazer uma coisa super simplificada. Vamos fazer um jogo com forma geométrica. E aí o estágio é todo quadrado, beleza. A gente
Eu já vi isso na Plus, quando eu fui jurada, foi um jogo maravilhoso, não lembro agora o nome. Era um jogo que era todo com forma geométrica e ele foi pra final. Então não subestimem esse tipo de coisa. E eu não sei se foi só uma questão conceitual, ou se era realmente a galera que eles não tinham artista e eles fizeram o melhor possível sem ter um artista. Eu, de modo ou de outro, eu acho que respeito a isso. Então, vamos supor que você quer escolher formas geométricas. Bom, você pode fazer só os contornos, ou você pode pegar suas formas geométricas e fazer elas com cor. Então, vamos supor aqui que a gente queira fazer um quadrado ser o nosso protagonista. Né? O quadrado ser o seu protagonista. E já os inimigos, eles vão ser triângulos roxos. O quadrado é vermelho, né? São triângulos roxos. Vamos lá. Então, o concept art você vai fazer, se você não tem uma ideia fixa, você pode ainda passar mensagens. Se você não tem, claro, não vou desenhar um personagem complexo com roupa, cabelo, armadura, vestido ou qualquer coisa do tipo. Não, você está pensando em elementos básicos. Meu ponto aqui sobre concept art é os elementos mais básicos ainda podem trazer uma ideia. Então, assim, a ideia pode ser qualquer coisa no lugar, né? Mas aqui, por exemplo, se você fala um quadrado, o que um quadrado te traz? Aí a gente vai entrar em uma coisa muito bonita chamada semiótica. E quando você faz qualquer desenho ou escreve alguma coisa, a nossa mente ela vai funcionar por associação. É assim que a gente entende o que uma coisa é uma coisa, sabe? Quando você é criança, você entende que você estuda e você vê um porquinho e você fala, o porquinho tem nariz de tomada. Então, se eu fizer qualquer personagem que tenha nariz de tomada, e ele não tenha muitas outras características, né? Se for esse negócio aqui, e o personagem tem nariz de tomada, assim, e tem olhos. Então, eu não botei orelha, não botei nada. Assim, a sua mente muito provavelmente vai associar esse personagem com um porquinho. Eu não preciso botar as orelhas, mas olha só, como é fácil eu fazer um porquinho. Tá? E um porquinho. Eu fiz ele, acho que eu não levei nem 15 segundos para fazer o porquinho. E tá reconhecido como um porquinho. Se você quer, sei lá, fazer um jogo que é uma cabeça de um porquinho, ou você até quer fazer um porquinho. Pronto. Isso ainda precisa ser muito específico, dá mais uma mensagem pro cérebro da pessoa, você vai saber. Tá vendo? Você não precisa fazer uma arte complexa para passar esse conceito. Pode ser uma coisa super simples. O importante é que, vamos dizer assim, você tem meio que um lance de chamada, né? Você quer chamar, por exemplo, um porquinho, você precisa colocar os emblemas que as pessoas vão olhar e vão associar com o porquinho. É uma questão de associação. Por quê? Porque a partir do momento que você conseguiu colocar mensagens universais que transmitem que aquele seu personagem é um porquinho, as pessoas vão ler como um porquinho. Às vezes nem é um porquinho, você pode fazer sem querer. Você vai fazer um personagem humano, vou pegar aqui um exemplo, vou fazer um personagem humano e tal, mas por alguma razão ele tem um nariz assim de tomadinha. Parece que você é gente boa, na verdade, agora olhando bem. Mas então olhar mas até pode ser também um personagem que tem realmente essa feição de porquinho muitas vezes, porque a gente tem, aí a gente vai entrar no outro lado da semiótica, né, que é a questão das mensagens um pouco mais subjetivas, que é o que? Aqui a gente associa o porco muitas vezes. Então a gente tem aquela coisa de associar político ao porco, vamos lembrar do o filme Animal Farm, Revolução dos Bichos. Então, quando você escolhe um animal para interpretar um determinado papel social, então, o porco é o político, o cachorro é a polícia. Isso também, de certa forma, na hora que você vai traduzir isso da narrativa para o visual, isso já vai indo da narrativa para o concept art. Então, o concept art é aquilo. Tem uma ideia, ninguém até hoje desenhou aquela ideia específica que você vai usar, seja o seu personagem, né, qualquer coisa que você queira explicar. E a partir daí, essa ideia vai ser desenhada pela primeira vez, e esse primeiro desenho é o concept art. Assim, mas tem que ser um rascunho, que você está fazendo. Não, você pode direto fazer o concept art na sua mídia final. Ele pode ser em pixel art, ele pode ser em 3D, ele pode ser em vetor. Não tem aquela obrigatoriedade. É que a parte do sketch, principalmente se você está numa fase de ideação, né, de fazer o sketch, a gente fala o rascunho, né?
Ele é legal por quê? Porque a hora que você faz esse rascunho rápido, como eu fiz aqui, é muito rápido para você chegar e mostrar para o seu time. E tudo bem, eu sei que agora a gente está na fase de incubação, já não é mais aquele corre de 48 horas para fazer um jogo, galera, para correr. Não, mas ao mesmo tempo você achar, não, mas tem 3 meses, tem 2, 3 meses, tem. Nossa, não. Essa é a maior armadilha. Você acaba perdendo muito mais tempo nas fases da Plus, que você tem mais tempo, porque você tem uma ilusão elástica, que você tem muito tempo dali para frente, do que nas fases de desespero, onde você realmente está naquele gás, e o desespero te move. Então, é importante sim, mesmo quando você está numa fase um pouco mais folgada de tempo, vai lá e faz o processo o mais rápido e mais enxuto possível. A partir do momento que você mandou um desenho para a equipe e a equipe te trouxe de volta, assim, falou, pô, eu gostei desse cara aqui, o cara tá mais legal que o Porquinho. Então, o Porquinho não, o Porquinho todo mundo já viu, o Porquinho não, quero um cara com nariz de Porquinho que vai representar melhor a nossa ideia e tal, e vamos lá. Beleza. Né? Então, por que essa questão, né? Então, voltando aqui, porque, por exemplo, a gente escolheria um cara com nariz de porquinho. Vamos supor que na nossa narrativa, o narrative designer fala que a gente vai ter um personagem que é sujo, que a gente associa o porco com uma pessoa desonesta, que a gente associa com sujo, e aí a gente entra num contexto da semiótica de associar a sujeira física, ou seja, né, a porcaria, a lama, né? Mas a gente associa isso com a sujeira metafórica, no sentido de, isso é sujeira, né? Trapaça, passar a perna. Então, eu tinha um projeto com os amigos quando eu era mais nova, era o FERA, Forças Especiais de Resgate Ambiental. Vai desse nome que um dia eu quero ver se eu faço alguma coisa com esse conceito ainda um dia. E esse projeto FERA, ele era sobre 4 animais antropomórficos também, e novamente, a escolha de animais para situações que o nosso líder era o mico-leão dourado radioativo. Veio uma piada do mico-leão dourado sônico, porque a galera curtia muito o jogo da SEGA, e a gente brincando fazer uma plataforma do mico-leão dourado sônico. Eu falei, você tá brincando, mas vamos fazer isso aí. A gente tinha uma arara, que era meio indígena, usavam carizinho, eles usavam toda uma roupinha meio de. Só que eles eram de um grupo de resgate ambiental paramilitar, então. E você tinha o Guará, que era o Dentada, que era o nosso lobo Guará, e tinha o Severino, que era o nosso bode cangaceiro. Enfim, a gente tinha esses personagens, só que a gente tinha os vilões, e o nosso um dos chefões finais, que se enfrentava em São Paulo, era o Porcópio, que era o porco. Então você vê como as coisas são, né? E por que eu escolhi? Porque é justamente a visualização do político corrupto. Ele era um dos vilões, você chegava a enfrentar ele na cidade grande, ele não era já mais nas fases de floresta, que você tá fazendo, não é quando você já está investigando e está vendo que tudo que está acontecendo na floresta veio de alguém que não está na floresta, que não se importa com a floresta. É uma coisa muito legal. Então vocês veem que essa coisa do meio ambiente não vem só do Amazon Blocks, né? Ali já muita coisa tinha a ver com essa pegada. Então, quando a gente pensa aqui em concept art, eu vou voltar aqui para algumas imagens que eu fiz, vamos falar um pouco de duas vidas também, né? Por exemplo, quando você pensa aqui, falando quando você tem um narrative designer, por exemplo, no caso ali de Duas Vidas, né? Foi para a diligência preta, foi diligência preta, a Melina estava fazendo narrative design, então, lógico, a gente tem um esquema de tentar deixar a equipe dar input em tudo. Então, a elaboração dos personagens foi uma coisa que foi principalmente dela, mas eu sugeri os nomes. Eu gosto de ficar sugerindo nomes para as coisas. Então, Paulo e a Júlia, temos aqui, né? Mas o conceito veio principalmente dela e a gente tinha um membro também da equipe que deu uma outra sugestão. E aí a gente pensou, então, qual foi o pensamento, qual foi a mensagem que eu tinha que trabalhar? Bom, eram duas pessoas que viviam o mesmo dia na vida delas, eles se conhecem, eles inclusive têm um interesse romântico entre si. Dica, nem todos os finais necessariamente eles ficam juntos, esse interesse romântico depende muito do que você fizer nas fotos de cada um.
E o Paulo é o motoboy, e é engraçado, porque todo mundo que começa a jogar, bate o olho e sabe o que o Paulo faz. Porque ele tá com capacete, então quando a gente tava em evento, a gente mostrava o jogo, e a pessoa tava em dúvida qual personagem ela escolhia pra jogar, a pessoa batia o olho e falava, ah, mano, o Paulo ele é motoqueiro, a Júlia ela é o que? Ela é jornalista, ela é estudante de engenharia. Mas o legal é que todas as tentativas de adivinhar o que a Julia faz estavam ou perto da tecnologia ou da comunicação. Então, por mais que vamos dizer assim, colocar a tablet na mão da Júlia tenha sido uma escolha menos óbvia do que colocar um capacete de motoqueiro e a jaqueta no. Assim, a jaqueta também conta. Você não deduz que o Paulo seja um motoqueiro só pelo capacete. A jaqueta também infere, mesmo que as pessoas não citem isso. A pessoa olha o capacete e fala, ah, tá bom, mas não. Mas inconscientemente a pessoa associa junto a jaqueta, porque a jaqueta, a moto, o capacete, voltou a botar um bagulho do iFood nas costas dele, assim, que é pra deixar 100% certo que ele é um motoboy e não necessariamente só um motoqueiro qualquer, né? Mas as pessoas geralmente deduzem, completam isso. E talvez aí a gente entre na própria questão de racismo que o jogo apresenta, que é pensar, ah não, o cara não é um cara rico que tem uma moto porque ele é negro. A gente já vai pensar, ele é um cara trabalhador que trabalha com a moto dele. E isso é engraçado, porque isso acontece no inconsciente das pessoas, mesmo algumas pessoas de periferia que jogaram um jogo. Por quê? Porque isso é parte de uma construção de racismo internalizado, que a maioria das pessoas tem. Eu tenho que se eu não estivesse na criação do jogo, eu tenho que talvez por estar na criação do jogo e na hora que eu vi, eu já pensei em muita coisa, já considerando tudo isso, consciente e inconscientemente. Então, mas é importante, o que você pensa quando você está fazendo strategy, o que você pensa inconscientemente vai te ajudar, por quê? Porque às vezes o que o seu inconsciente te diz é a mesma coisa que ele vai dizer para a pessoa que vai estar vendo teu jogo, que vai estar vendo tua arte. Porque algumas coisas são tão comuns, são tão óbvias no nosso contexto social, você tem que tomar cuidado, lógico, para que isso não se torne uma mensagem ofensiva, né? Mas de resto, você pode sim usar esse lugar comum, aliás, você deve usar esse lugar comum. Muitas vezes as pessoas, quando pensam também de conceito, quando pensam na parte de criação, tanto do jogo, do game design, é importante, essa dica vale para qualquer área do jogo, vale para narrativa, vale para o game design. Você às vezes quer inovar demais. Não inove onde você não precisa inovar. Lógico, você precisa trazer algo novo para a mesa. Você não vai, sei lá, eu vou pegar o Ryu do Street Fighter e eu vou botar ele no meu jogo. E daí a Capcom é mais legal do que muitas outras publishers dão um apoio para muita coisa de fã. Mas não significa que se tu botar o Ryu no teu jogo e tu começar a ganhar uma grana, assim, a Capcom não vai falar, mano, não é o Ryu, cara. Dá dinheiro pra nós aí, pô. Né? Então, também não, né? Então o que você vai pensar? Vai pensar, tá, quero uma coisa diferente. Mas precisa ser tudo diferente? Se você for fazer tudo diferente, tudo de algo que ninguém viu, você vai fazer só uma coisa disforme, porque a maioria das coisas com forma que vão vir na sua cabeça alguém já viu, e aí ninguém vai entender nada. Então por isso que eu falei que é importante pensar esse lugar comum, é importante olhar e ver assim, pensar numa coisa concreta, a partir do concreto, mesmo que você queira ir para o fantástico, você parte de algo concreto, também numa história se passa no futuro, mas se você for ver, a roupa dos personagens não é tão futurista assim. O capacete do Paulo é um pouco diferente de muito capacete do motoqueiro que a gente tem aí, mas ainda assim eu me basei em capacetes atuais e só tentei dar um twist ali diferente e tal, para fazer uma coisa mais legalzinha, mas e o tablet da Júlia, eu tentei dar uma vibe para ele um pouco mais cyberpunk do que um tablet atual, com neonzinho e tal, mas assim, não é muito diferente em funcionalidade e tal, a roupinha dela. Então, infelizmente, é uma coisa que eu não fui muito longe, né? Então, esse é um ponto muito importante sobre arte, esse é um ponto muito legal que a gente tem que pensar o que você quer comunicar, né? Então qual é a mensagem? Então aqui de um lado a mensagem é que o Paulo é um motoboy, que ele é da periferia sim, que é uma parte da periferia. A gente tem aqui a questão do piercing, que é o largador, tá ligado? E a gente tem a Júlia. A Júlia, você já vê que ela não tem, não tem ela no máximo tem um batonzinho, que é roxo, combina com a roupinha dela. Mas eu escolhi roxo
e amarelo porque são cores complementares, e eu queria chamar bastante atenção. Então, sim, a escolha das cores, a escolha das formas, tudo vai culminar na sua mensagem, tá? Por que ela usa o cabelo preso? Porque ela é uma menina comportada, ela é uma menina contida. Ela entende que ela tem que ter muito cuidado com a vida. Vamos dizer assim, com as questões. E se você jogar duas vidas, você vai entender muito isso da personalidade dela, independente das decisões que você tome, e essa é uma coisa legal quando você fala em visual novel, né? Independente das decisões, das rotas que você vai seguir, os personagens têm uma personalidade básica. É que nem alguns jogos de RPG ou de outras coisas lineares que você tem uma narrativa e você pode escolher, sei lá, as habilidades do seu personagem, mas as escolhas que você tem, elas estão limitadas por uma personalidade básica do personagem. Por isso que às vezes, quando você tem um personagem já pré-criado, toda da história, eu acho legal realmente que seja assim, que você tem uma árvore de habilidade, por exemplo, que seja só a habilidade do personagem em combate, não importa. O combate diz muito sobre sua personalidade. Né? Por exemplo, uma pessoa muito loucona, ela vai lutar uma arte marcial que exija muita disciplina, muito cuidado, um negócio mais zen, assim, muito aquele cara berserk loucão da cabeça vai fazer já Kung Fu, Tai Chi Chuan, não. O cara vai ser um bárbaro mesmo, ele vai lutar de pé de rua, luta livre, o cara vai pegar a cadeira, bater nas pessoas, então as habilidades do cara, esse negócio muito louco. Né? E não é assim, né? Então, não adianta você querer chegar pro cara e falar, tem esse personagem loucão, sinistro, e esse cara, ele vai, sei lá, lutar com uma espadinha de esgrima. Oh, que sentido tem? O cara é loucão, é sinistro, ele é forte pra caramba, é louco da cabeça, e ele vai lutar com espadinha de esgrima? Um partinho de dente lá? Não, o cara vai preferir pegar a cadeira do que pegar uma espada de esgrima. Se parar a espada mais, o cara vai pegar porque ele quer bater na porrada. Entendeu? Então, a gente tem essa questão, o conceito, por exemplo, falando em termos de personagem, muitas vezes é, de onde o personagem vem. Aí são coisas assim, tá, vamos supor, você tem uma pessoa que está fazendo narrativa, então tem coisas que você vai perguntar para a sua pessoa da narrativa, caso ela já não te forneça, que são importantes. Então, por exemplo, falando de personagem, é importante perguntar onde esse personagem vive, ou seja, qual o universo daquela história, então, no nosso caso, é um futuro distópico e tudo mais, isso já me ajudou a definir as roupas dos personagens, né? E quando a gente fala onde ele vive também não é só o mundo que ele vive, mas em que lugar daquele mundo. Por exemplo, no caso dos dois, eles vivem na periferia. A gente está falando aqui a nível de Brasil, então a gente sabe que ainda devido à questão do racismo, principalmente no governo, então você vai ter muita aquela coisa, boa parte das pessoas que muitas pessoas periféricas são negras, então são negras, até porque o tema do jogo era sobre racismo. Você vai ter também essa questão que a Júlia é comportada, com o cabelo preso, o Paulo ele tem um cabelo um cortezinho ali diferente, mais arrojado, porque enfim, ele é um motoboy, ele vai, na maior parte do tempo ele vai atender, ele vai estar andando de capacete, então ele tem um pouco mais ele está acostumado a ter um pouco mais de liberdade, né, você anda de moto, são espíritos diferentes. E falando nisso, só que por exemplo, esse realmente do meu canal, que é um outro exemplo aqui, quando eu falo em concept, por exemplo, especialmente no meu canal, por que era essa cena? Porque no meu canal eu faço pixel art, então a cena é feita em pixel art, e eu trago alguns outros elementos. Eu trago eu mesma, porque normalmente eu apareço nos meus vídeos, é muito raro eu simplesmente falar, não vou botar a câmera aqui, só porque eu tô com muita pressa e tal, faz tempo que eu não gravo nada pro canal também, mas, então, tem eu a roupa que normalmente eu costumo usar, meu cabelo da época já estava meio coisa mais comprida, fazendo side pole, então quando rola essa auto-inserção, né, é um pouco mais fácil, porque você tem, ou inserção de qualquer pessoa, você tem uma facilidade maior de encaixar, porque você já tem algumas características pré-definidas, e o resto você vai escolher. Eu escolhi um vestidinho porque eu gosto muito de expressar esse contraste entre eu gostar de vestido, coisas femininas com máquinas e tal. E aí o resto a gente tem as referências de robôs, desde o Zaku, que é da série Gundam, que tem aquela cabeça vermelha com mono-olho, então especificamente o vermelho dele representa o personagem Chara Snubble, só assim, como uma referência muito
pequena que tá ali, eu acho que eu nunca vou tomar um processo da Sunrise por causa disso. Ou agora é Bandai, Sunrise, sabe? E aqui tem o braço de um robô original meu, que já apareceu em alguns jogos nossos da Sun Black, que é o Soldiers, e talvez por isso eu escolhi esse modelo para ser referência, e eu estou sentada na palma do Soldiers, no meio de uma floresta. Eu gosto muito dessa coisa de misturar a floresta com as máquinas. Eu acho que isso dá uma ideia legal. Muita gente, nossa, tem gente que tem umas interpretações que a galera viajou fortemente em cima disso aqui. E eu falo uma coisa sobre arte sempre, assim, e a arte aí não só conceito, mas de modo geral. A arte ela serve tanto para ser bonita, então às vezes você vai tomar uma decisão porque é bonita, né? Porque colocar a floresta. Era uma coisa mais porque era bonita, porque contrastava com o resto. Podia deixar um cenário só de máquina, um campo de batalha deserto, devastado. Não, eu queria fazer uma coisa que tivesse uma coisa fofa, pacífica, até pela música de encerramento que eu estava usando. Sim, às vezes você vai estar fazendo uma arte que ela vai ornar com algum outro elemento do seu jogo. Ela pode estar trabalhando junto com a música para você criar um clima. Então eu queria chegar muito nessa questão de ambiente, porque essa outra coisa, a gente fala de concept art, a gente fala muito de personagem, a gente fala de cenário ou ambiente, a gente fala também de objetos que o personagem vai interagir e também pode estar envolvendo veículos, apesar de eu considerar normalmente veículos como parte do cenário ou dos objetos, né, dependendo de como for. Ou até personagens. Se tiver um jogo do Transformers, o veículo é um personagem, como diria o pessoal do Choque de Cultura aí, o ator carro, pô, como não, né? Você pode ter um veículo de personagem, como vai ter um veículo de personagem. Quando você pensa nisso, né, de que, não, tem veículos, então quando você pensa no cenário, é importante você ter a ideia de que clima aquele cenário vai criar, porque o cenário te dá atmosfera. Então, por exemplo, aqui é uma floresta, tem os raios do sol, isso te dá um clima de tranquilidade. Você sabe que tem duas máquinas de batalha ali, e as duas estão danificadas, que em algum momento o pau comeu solto ali. Em algum momento deu a treta, deu a guerra, estourou, as pessoas deram tiro umas nas outras e tal. E claramente o botão destruído, só que eles estão destruídos há muito tempo, porque já cresceu o mato neles. Isso é uma informação que quando você bate o olho na imagem, você vê, tá, cresceu o mato, então não foi 5 minutos que houve, né? O personagem não está ali sentada porque ela estava nessa batalha e está cansada. Ela muito provavelmente estava andando, quando você começa a olhar, e é engraçado, porque às vezes a arte, o conceito da sua arte, a situação, não sei se vocês já pegaram para ver essas séries novas do Star Wars, do Mandaloriano, da Ahsoka não teve, mas o Mandaloriano, o Boba Fett, principalmente, tiveram, logo depois de cada episódio, mostra umas concept arts de cenas que aconteceram no episódio. Eu adoro ver isso, assim, a gente como concept arts adora ver esse negócio. Eu queria pegar para imprimir tudo aquilo e fazer um artbook e guardar, porque não tem um artbook oficial só com aquelas cenas. Eu queria todas assim, pegar e imprimir, fazer um livrão assim, para eu ter. Porque criou um material de estudo maravilhoso, mas ele é muito mais legal quando você acabou de assistir o episódio, e isso eu acho genial eles colocarem isso. Acabou de assistir o episódio e tem aquela cena no final, e você vê o quanto da cena original, do concept original, foi para a cena e o quanto mudou. Então, às vezes, um personagem muda de cor, muda de tom de pele, muda completamente a roupa. Né? Eu lembro que uma cena muito foda no Mandaloriano, que era a luta da Ahsoka com uma outra moça japonesa lá que ela tá procurando na colônia lá, que a mulher tem uma lança. E a cena na série era um cenário externo, uma luta muito ágil e tal. E na concept art era um cenário interno e a mulher tava com uma roupa mais ninja, assim, a Ahsoka também tava com uma roupa um pouco mais ninja do que ela tava. É uma coisa muito legal, assim. E aí, durante a série, eles deram uma balanceada para não sair tanto do padrão, vamos dizer assim, comum de Star Wars e não ir tão demais para uma coisa totalmente samurai, totalmente oriental, né? Então, mantendo aí o quão oriental Star Wars sempre foi. No mais. Então, a gente tem, né, essa coisa da atmosfera. Então, quando você vê esse concept art, ele não está só o cenário, ele está te dando uma atmosfera, mas tudo que tem nele também está ajudando a contar uma história. Porque tudo que você colocou nele, tudo que você colocar nele, é importante que você pense. Por exemplo, você está fazendo um bar, você colocou um copo na mesa do bar.
Bem, você fala, eu tô fazendo aqui um cenáriozinho no RPG Maker, eu tô botando uns objetos aqui só para preencher o cenário. Beleza, lógico, você tá com pressa, você não vai pensar conscientemente no porquê cada objeto, mas você vai tentar imaginar, você tem um copo na mesa do bar, então alguém bebeu naquele copo, não é um bar que está abandonado há tanto tempo. Ou se está abandonado há tanto tempo, tem um copo no bar, às vezes ou tinha uma pessoa recentemente, ou aquilo foi abandonado numa situação que ninguém teve tempo de guardar as coisas do bar. E, sabe, por exemplo, aconteceu um ataque na cidade, todas as pessoas foram mortas. O copo ficou lá, ninguém. Né, o cara não levantou do túmulo lá dele, lá no, pra arrumar o bar e deixar o bar arrumadinho antes da cidade virar uma cidade fantasma, não. A cidade tá lá com os copos, com os pratos e as coisas que estavam quando as pessoas foram massacradas. É uma coisa meio pesada, mas assim, é uma coisa. Então aqui a gente tivesse plantinha, negócio que a gente tivesse plantinha por isso, porque a planta crescer sobre alguma coisa dá um sinal de tempo. Realmente crescer sobre uma máquina, que normalmente não é uma coisa que gera planta. Então assim, passou muito tempo. Esse é o mato, um robô. Cara, passou muito tempo. E aqui é a última coisa que eu vou exemplificar para dentro de fazer uma minha atividadezinha. Isso aqui é o visual que eu entrei na pipa em 2021 e foi uma tarefa que meu chefe tinha me passado de concept, justamente, né? Mas também tinha a ver com a parte de eu me acostumar ao estilo, isso era para me acostumar com o estilo do Praia Bingo. E o Praia, a primeira coisa que ele falou é que eles tinham um estilo muito cartoon, que remetia um pouco às coisas do Genji Tartakovsky, que eu adoro, nossa, quando mencionar o Genji Tartakovsky como referência eu adorei, porque é o cara que fez o Samurai Jack, o Clone Wars 2003, né? Então é muito importante a gente às vezes também conhecer um pouco. Se você não lembrar, eu fui péssima com os nomes, quase nunca lembro os nomes, uns que me marcaram muito, fizeram mais de uma obra que eu gosto. Mas o importante é você pelo menos ter na sua mente um repertório de obras de vários estilos que você acha legal. Então, cartoon, anime. Ah, mas por que não pode ser um estilo só? Eu só gosto de anime. Pode, mas você está limitando suas opções. Às vezes o projeto que você vai fazer não encaixa com anime. Encaixa com cartoon, encaixa com comics, encaixa com realista. E é uma coisa que eu sempre falo. Quer fazer arte, seja pixel art. O que for que você... Ah, não, mas pixel art é fácil, porque eu não preciso saber nada de desenho. Você precisa saber fundamento de desenho. E, se possível, parta do realista para uma coisa mais cartoon. Né? Então, começa com uma proporção mais realista das pessoas lá, da medida de 7 cabeças e tudo mais. E é muito fácil, se você quiser procurar no Google, aqui vai uma dica, né? Caso você não desenhe nada, eu só quero aprender a procurar proporção, anatomia. E aí você vai achar tanto em mangá, anime, quanto realista. A proporção de corpo normalmente não muda muito entre mangá, anime e realista, mas assim, o desenho do corpo lógico vai mudar. Então normalmente você vai ter lá o guia de proporção de 7 ou 8 cabeças, dependendo ali do quão mais realista seja a proporção. E mais, então é legal começar na real uma coisa menos real, né? Assim, coisa no curso de concept art que eu tinha feito, o cara dá um exemplo, sempre falo muito disso nas minhas falas, o cara dá o exemplo de um trem que ele fez para um vilão, era um trem do mal, cheio de espinha, dente, chifre e tal, e do lado ele botou uma foto do trem realista. E o trem realista é uma foto do trem que ele pegou com base. Ah, eu tenho que pegar um negócio real com base, eu quero fazer só um trem viajadão. É aí onde a maioria dos artistas tem dificuldade. Você já quer fazer uma coisa super viajada da sua cabeça, sendo que às vezes você nunca desenhou aquilo para você ter uma base do o que o básico um trem tem que ter. Você tem que ter as rodas, tem que ter... Bem, se você for pensar assim, de longe, ele vai ter as rodas e talvez, se você sabe que você vai fazer a Maria Fumaça, vai botar a Maria Fumaça. Beleza, você não é uma pessoa que curte trem, você vai ser até isso. O resto do negócio, ou vai ser uma folha em branco para você, ou você vai fazer simplesmente um quadrado, um ciclo, e você não vai ter ideia de como é o resto do trem, porque você não está acostumado a prestar atenção em trem, porque você não é uma pessoa fã de trem, uma pessoa maluca, tipo o maluco lá do Big Bang Theory lá, que gostava de trem lá, e gostava de apertar lá o movimento do trem lá. Então, não, o que você vai fazer? Se você olhar um trem de verdade, você vai ver que ele tem as rodas, ele tem aquele negócio na frente, por exemplo, o trilho, você vai ter o apito, você vai ter uns canos, além da chaminé,
que vão redirecionar o calor, vão redirecionar o vapor. Você vai ter a cabine onde fica o maquinista e você vai saber como mais ou menos proporcionar e fazer essa cabine. Não vai fazer aquela coisa tosca que a gente faz com uma locomotiva com a capota aberta assim e ter um cara com um volante de carro dirigindo, porque não faz sentido um volante de carro não tem, a menos que você tenha um motivo, e é o que eu falei. Tudo no concept art tem um motivo. Você pode até entrar no automático se você tem que fazer uma coisa mais complexa, que vai ter muito detalhe. Você faz futurista, então qualquer coisa futurista que eu colocar aqui, posso colocar um carro, posso colocar uma lata de lixo, parece meio mecanizado. Mas no fundo, se você parar para pensar, enquanto você está desenhando, a sua mente está pensando nessas escolhas de alguma forma. Então por que você não torna essas escolhas conscientes? Porque você, em vez de desenhar aleatoriamente, cada coisa que você vai pensar. Então, quando eu cheguei nessa ilustração, meu chefe falou, olha, esse aqui ele é um cara praieiro, ele é um cara muito carismático, sorridente, legal, amigão da galera, mas ele é aquele cara que é magrelo, mas ele gosta de comer pra caramba, e ele adora futebol, mas ele é um perna de pau. Então, assim, eu tinha algumas características por aí. Então, quando eu comecei a fazer o rostinho dele pequeno, eu pensei, bom, ele é um cara carismático, de cabelo bagunçado, cabelo desgrenhado, tá conhecido um cabelo meio encaracolado, espetado, acabou sendo um pouco mais precipitado. A barba por fazer, então estava também na descrição, né, no briefing que a gente chama, que é quando o povo te dá a descrição do trabalho. Então, tem a barba por fazer, aí eu botei aquela coisa meio clarinha, botei um fiozinho ali, clarinha, meio sombra de barba, né, e o cabelo desgrenhado, e a carinha assim de um cara que é esperto, né, porque ele tem aquela vibe do cara esperto. Quando a gente fala do cara que gosta muito de futebol, mas é um perna de pau, então além dele estar fazendo alguma coisa prática de futebol, eu quis colocar a roupinha da seleção nele, né, o que pode remeter às cores da roupa da seleção, então tá com short azul, camisa amarelo canarinho, e para salientar que apesar de gostar de futebol, ele é um perna de pau. Às vezes ele tentando chutar a bola, ele erra, e o chinelo dele tá voando, e provavelmente vai acertar a testa dele pela trajetória. Se vocês forem olhar a trajetória da areia, a trajetória do chinelo, o rastro da areia que está saindo do chinelo. E isso que a gente está fazendo aqui, tá, gente, é uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo que me pede mentoria, as pessoas que têm amizade, que desenham, e eu faço muito. Toda vez que eu vejo uma arte legal, eu sempre estudo aquela arte. Claro, se eu estou com tempo, você está correndo ali no Twitter, não dá tempo, né? Você salva aquela arte e tal. Mas se você está um pouco mais de boa, está olhando na internet, olhando no Twitter, desenho tático, Pinterest, você vai ver uma arte, para e observa. Para e estuda. Vê, olha, a luz do sol, então a sombra está vindo do lado, pelo menos naquele quadrante do desenho, né? Mouse, para ele também, ponto do desenho. O sol está vindo da esquerda, né, e ele está iluminando para a direita. Você tem uma sombra projetada do cara no chão, na areia. A sombra do siri também está vindo contra o sol, a sombra da bola também está vindo contra o sol. As árvores estão iluminadas de um lado, então isso já indica para a gente um ponto de iluminação. Eu digo sempre também, gente, iluminação não é só para você dar um volume que o negócio não ficar chapado. A gente pega para fazer luz e sombra, e a pessoa fala, mano, eu vou colocar o negócio escuro, o negócio claro aqui, só para não ficar aquela coisa chapada sem graça. A luz e sombra não é só para não ficar sem graça não, tá? Não é só para quebrar o chapado não. Gente, a luz e sombra, ela, você faz aleatório, do tipo, ela não te indica nada, ela não te ajuda em nada. Ela só te ajuda se você realmente tiver uma decisão conjunta de que todas as luzes e todas as sombras elas se alinhem com o seu ponto de luz. Aí as pessoas vão olhar e vão sentir realmente uma profundidade, vão conseguir perceber também o volume das coisas, porque a sua luz ela tem que, e a sua sombra ela tem que sinergizar com o volume e com a textura daquilo que você está usando. Então a nossa areia ali, por exemplo, ela tem uma textura diferente das plantas, ela tem uma textura diferente da calça do cara, tem uma textura diferente do mar. E do outro lado a gente tem a comida, porque é aquela coisa, eu já desenhei ele magrinho, dá pra ver no outro quadro que ele é magrinho, e do outro lado a gente tem comida pra caramba. Do lado que a gente tem comida pra caramba, e assim, não é só, como é que eu vou dizer, não é pouca comida, além de ser muita comida, é uma comida bem diversa. Então, a gente vê que nosso amigo aqui, o cara bate um hamburgão, a pizza, feijoada, sushi,
um bifão com arroz ali, com salada. Então, assim, o cara ele não tem tempo ruim. Então, a diversidade dos pratos também foi muito interessante. Na parte da praia, não tanto, mas na parte da comida eu usei muita referência. Na parte da praia eu usei um pouco mais ali referência no caranguejo. Na roupinha da seleção eu queria pegar uma versão que fosse meio que existente, mas que não fosse o que o jogador usa, fosse mais o que o fã usa. Mas no lado da comida eu usei muita referência. Que é outro conselho que eu dou. Gente, usem referência. Porque você estava falando do trem agora, não é só, é legal você usar. Não, usem sempre uma referência por baixo. Que seja uma referência que está na sua cabeça, mas você tem que ter aquilo muito claro na sua cabeça se você não quer usar uma referência. Não é tipo, eu nunca desenhei uma girafa na vida, nem lembro como é que uma girafa, eu vou desenhar uma girafa. Não, você vai fazer qualquer coisa, menos uma girafa. Ou você vai fazer uma girafa, mas assim, como você não está acostumado a olhar a girafa, vai sair torto. Vai ser bizarro. Você pode desenhar muito bem, mas você vai ter uma dificuldade de pensar como é que você vai fazer as pernas da girafa. Então, de repente, pode ter algumas características de girafa que você lembra, a girafa do logo do girafas. Vai só aparecer a girafa do logo do girafas, às vezes você queria fazer uma girafa um pouco mais composta, com uma anatomia legal, então pegue a foto de uma girafa no Google. Então, eu fiz principalmente com a feijoada, um pouco com a pizza, apesar de que eu já tinha desenhado muitas vezes, já fiz jogo de comidinha, já desenhei pizza para várias coisas, então assim, pizza, hambúrguer eu tinha um pouco mais fresco na minha cabeça, sushi eu usei referência para algumas coisas, apesar de eu saber inclusive fazer sushi, olha que legal, não faço sushi, e o prato ali com o bife eu também usei referência para algumas coisas, então assim, mas o principal que eu tive que usar muita referência foi a feijoada, porque eu queria ver como eu ia deixar muito claro que aquilo é uma cumbuca de feijoada. E aí teve o conselho do meu chefe de botar uma fumacinha, mas eu tinha feito a fumaça diferente, não, deixa essa fumaça, tal. E foi muito legal. Então, assim, foi uma arte, um trabalho de construção muito legal. E que posteriormente a ele, a essa arte veio isso aqui, que era fazer a mesma proposta, ambas é como se fosse uma capa e um perfil de Facebook, uma foto de perfil de Facebook. Só que nesse, a segunda proposta, em vez de fazer um personagem, né, uma foto de capa, uma imagem de perfil, né, de um personagem criado, o meu chefe falado brincando que eu queria ver se eu desenhar um robô gigante aí no estilo do Praia Bingo. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o segundo, eu vou pegar a mesma ideia do primeiro briefing, só que eu vou fazer comigo mesma. Porque desses briefings era assim, fazer uma foto de perfil, uma foto de capa que representasse o personagem, que dissesse algo para as pessoas sobre aquele personagem. Então dissesse um pouco sobre mim. Esse eu não vou entrar tanto, porque aquele foi o último que ia entrar mais profundamente, esse aqui é mais rapidão. Por quê? Porque eu já falei um pouco sobre autorrepresentação aqui e sobre representação de pessoas reais. Então, quando eu entrei na questão de autorrepresentação, basicamente, era eu. Então, assim, as características físicas já estavam ali, eu só precisei adaptar para o estilo do Praia Bingo. Na época eu estava com o cabelo bem comprido. O lacinho, o vestido rosa, que são coisas que eu gosto de usar. Hoje eu não estou, porque, enfim, eu acordei para vir para cá. Assim, eu acordei e esqueci. Né? Então, um robô gigante ali, que era uma representação do Sword Impulse Gundam, para quem conhece, deve ter percebido a espada dupla ali conectada, a cor vermelha, misturado com o meu Soldiers, então ele tem o visor não é de Gundam, tem a explosão com peças de Lego, porque eu gosto de Lego, então eu gosto de robô gigante, eu gosto de Lego, e eu gosto de Star Wars, então tenho a CB22, acho que é a CB23, a do... eu sempre esqueço o nome dessa Star Wars, do Resistance, ou Rebellion, algo assim. Que é o que é do carinha lá, aquele piloto de X-Wing lá. Enfim, e aí eu com uma roupa de garota mágica, porque eu também gosto de garota mágica. A colônia espacial no fundo para ornar com a coisa do robô gigante, da explosão. Então, novamente, o cenário também dá. E agora que a gente vai para a parte final, como está sendo gravado, não tem, vamos dizer assim, sessão de perguntas, e também não vai dar para eu fazer essa atividade em conjunto com o pessoal. Eu vou apagar aqui um pouquinho nosso nome aqui. Então eu vou fazer esse exercício sozinha. Eu gosto de fazer com as pessoas, mas eu vou fazer sozinho. Então, normalmente o que eu faço? Normalmente eu peço para as pessoas darem uma ideia, um conceito de personagem, e eu tenho que fazer.
Eu juro que eu não pensei nisso antes, galera. Fora as coisas que eu já sei, os conceitos que eu expliquei, essa parte de atividade eu não faço, tá? Como se vocês estivessem aqui comigo, estivessem falando. Então, assim, eu vou pegar um conceito aqui e a gente vai fazer uma brincadeira de pensar em um personagem, ok? Então, normalmente quando a gente pensa no conceito narrativo e tal, como eu falei, a gente começa muito do lugar. Porque existe uma estrutura de existência das coisas e essa deveria ser, normalmente, essa estrutura de ordem de criação para qualquer coisa que vai existir numa mídia, né? Seja um filme e tal, essa ordem de criação. A primeira coisa vem o cenário, vem o mundo onde aquilo faz parte, né? Então você tem cenário, né? Você vai ter. Nesse cenário vão existir personagens e objetos. Então, você tem os personagens e os objetos. Os objetos são personagens também. É um mundo deserto, mas tem pedra. Né? É um mundo que já foi destruído, mas tem o resto de civilização. E a partir disso, sim, você tem uma história, você tem algo que aconteceu. Por quê? Bom, as pessoas nascem ou existem em algum lugar e a história vem das pessoas, assim, pessoas ou dos animais, enfim. Né? Os personagens, ou seja, seres vivos, que fazem, que criam a história. Você pode dizer que natureza, que faz cair um trovão e tal, mas normalmente isso não gera uma história, a narrativa, não é uma história. Então, a gente pensa nisso, vamos pensar aqui em características para um personagem. Então eu falei que poderia ser objeto, então vamos fazer a primeira característica, que o nosso personagem é um objeto, mas ele ainda é um personagem. E a partir do momento que o personagem é um objeto, qual é o mundo de onde ele vem? Então a gente pode pensar num mundo cartoon, mas aqui é um mundo cartoon futurista que faz coisa futurista. Então, futurista, né? E o personagem ele é humanizado, antropomórfico, mas não muito, né? Um pouquinho pelo menos, para poder ter alguma coisa. Cartoon, como eu falei, ele vai ter um pouco no estilo, né? E falando de objeto, então que objeto isso poderia ser um mundo antropomórfico, futurista e tal, a gente poderia pensar. Eu não falei se era um futuro utópico ou distópico, então eu penso que talvez seja um futurista cyberpunk. Então, o mundo poderia ser cyberpunk, poderia ser o nosso objeto, poderia ser uma moto. Eu falei, quando a moto do Paulo, poderia ser uma moto. Isso é uma moto. E que outras características a gente poderia dar para a nossa moto? Eu tenho uma personagem nesse futurista, e ela é uma personagem meio antropomórfica, então ela tem umas características, talvez não de corpo inteiro, também de um rostinho, alguma coisa. O que a nossa moto vai ter como personalidade, talvez? Ela vai ser meio revolucionária, talvez. Ou arruaceira, não é uma moto arruaceira. É uma moto de gangue, né? Pensa assim, uma moto que é uma gangue de motos, não é uma gangue de motoqueiro, é uma gangue de moto. Né? Eu acho que tá bom no primeiro momento, porque a partir daí a gente vai começar. Então, quando a gente pensa na moto, bom, primeira coisa, muito importante, o que a gente lembra quando a gente fala de uma motocicleta? Você tem algumas características principais. Tem as duas rodas, tem o guidão, tem o motor, tem o assento e tem os escapamentos. O resto são coisas assim que vai ter, mas ou não é tão icônico, ou nem sempre tem paralama. Nem toda moto tem paralama. Mas a roda, as duas rodas, toda moto tem. O motor, toda moto tem. O escapamento, toda moto tem. Porque tem o motor, tem o escapamento. Pelo menos seja elétrico, né? Realmente. A moto elétrica, ela não vai ter um motor elétrico, mas não vai ter escapamento, porque a energia elétrica não vai sair vazando. Mas o escapamento é comum, não é moto, ainda assim. Mas vai ter o assento. Pode-se colocar o tanque de combustível também, porque normalmente se é uma moto elétrica, ela não vai ter tanque de combustível. Mas ela provavelmente vai ter algo que substitua o tanque de combustível, porque está em curso na anatomia dela. Então vocês veem,
Isso aqui sem ver referência. Pegar referência de uma moto, uma moto. E a gente tem que lembrar que é uma moto Cyberpunk. Uma moto Cyberpunk, ela não vai funcionar com uma moto normal, tá? Vamos pegar aqui. E, gente, por que esse tipo de exercício é interessante? Porque a gente deve, muitas vezes, fazer esse tipo de exercício. Assim, pega coisas aleatórias, pega o gerador de palavra aleatório na internet e você quer exercitar esse tipo de coisa. Então, ela é cartoon. Tem que fazer uma coisa bem... Eu vou fazer uma coisa aqui bem legal. Eu vou fazer o farol dela. Esse ser um olho. Eu vou pegar o visor dela e vou fazer um moicano. Um visorinho da moto. E o espelho retrovisor também. Aqui a gente tem uma puxadinha aqui. Porque ela é cartãozona. Então, talvez o espelho retrovisor, num contexto geral, ele pudesse estar mexendo. Ele mexe, porque poderia ser o que ela usaria como os braços, que muitas vezes em carros, né, que os personagens dizem alguma coisa assim. E o guidão também poderia funcionar como uma mãozinha. Então, aqui, ó. Tem o assento, apesar de não ser uma moto, ela é uma moto autônoma, mas ela tem uma coisa. Aqui a gente tem um motor, mas como é cartão, o motor vai ser muito simplificado. E normalmente também tem um escapamento, também, ó, o escapamento também é bem cartão. Eu acho que eu não gostei dessa linha aqui não, gente. Então vocês veem como é a coisa. A gente faz, né, as coisas rolando. Aqui, a nossa motinha e ela tá com uma coisa aqui. Então, tá vendo? A gente fez um personagem aqui. Não é um sketch, é uma coisa que você chega e fala, não dá pra equipe. E eu poderia, por exemplo, pensar nisso com uma moto mais de cross, se eu quisesse. Eu poderia pegar aqui, fazer isso, fazer uma alternativa rapidão. Eu poderia pegar aqui e falar, vou fazer uma moto triste, né, um pouco mais de cross e tal. E aí eu poderia talvez ter uma cara mais brava, e talvez ter um farol um pouco mais assim. E aí, após em vez de ter o moicano desse jeito, eu aqui é só um topetinho aqui, um espinhozinho aqui. Um motorzinho, bota aqui. Então, é uma coisa engraçada, eu coloquei um veículo, é engraçado porque eu vejo pouco em Game Jam as pessoas fazendo jogo de corrida, né? Claro, totalmente tão legal assim. Não dá pra fazer. Então, com o mesmo conceito, você pode fazer várias coisas, você pode colocar várias imagens, então eu poderia chegar aqui e mostrar esses dois personagens para a equipe, qual que vocês preferem e tal. E foi algo super rápido, super tranquilinho, você não precisa desenhar tão bem para fazer um sketch simples desse, você só precisa fazer algo que seja compreensível. Novamente, motivo de a gente usar referência, isso é muito importante. Usem referência. Se você usa referência, você vai, mas você não usou referência. A referência é porque eu desenhei muita moto também. Eu desenhei jogo de corrida de moto, eu desenhei moto, porque eu gosto de veículos desde pequena. Então tá dentro da minha especialidade. Quando eu fiz a live da Plus São Paulo, esse ano eu fui fazer o bombeiro, eu procurei referência de roupas de bombeiro, por exemplo, porque eu queria fazer bombeiro, uma roupa que ficasse bem marcadinha, que é uma roupa de bombeiro. É o que eu falei, às vezes você pode, para encerrar aqui algumas considerações finais, você pode fazer uma coisa mais diferente, você pode, mas é o melhor para comunicar com o seu público? Muitas vezes não. Por exemplo, eu poderia pegar um bombeiro, que nem aquele é diferente, eu poderia pegar uma roupa de bombeiro mais moderna,
com aquela preta, com as faixas verde-limão, com o capacete com visor mais novo e tal. Mas, assim, quando as pessoas, ainda hoje, mesmo que isso seja mais moderno, pensam no bombeiro, mas as pessoas pensam na imagem que ela teve desde que ela era pequena, tanto no desenho animado, quanto na vida real. É o bombeiro com a roupa caqui, com a camisa vermelha, com o chapéu, o capacete que parece um chapéu, com uma abona para trás, prata ou branco, e as ferramentas de bombeiro, tá com extintor, tá com machado, mais assim. É importante que você pense no que é mais emblemático, no que as pessoas vão bater o olho e falar, isso é um bombeiro. Né? Por isso que eu falei agora da moto para 2 rodas. Que fazer uma moto dessa com 3 características, se tivesse que pegar 3 características que definem uma moto, eu ia pegar 2 rodas, o guidão e o motor. Por quê? Porque se eu pegasse 2 rodas, o guidão e o banco, por exemplo, o cilindro da moto, eu poderia dizer que é uma bicicleta. Porque a bicicleta, para a bicicleta elétrica, lógico, a bicicleta normalmente não tem motor, então eu pegaria o motor, ou escapamento. Então, poderia diferenciar da bicicleta e poderia dizer, é uma moto. Mas o principal é 2 rodas, alguma coisa para segurar, porque o cara não vai pilotar a moto telepaticamente. E vai. Então você vai ter que ter o motor, vai ter que ter alguma coisa. Né? Então é muito importante que quando você está fazendo a arte do seu jogo também durante a execução, porque você não vai poder fazer concept art de tudo, eu vou falar que é o concept art reverso. O que é concept art reverso? Você está fazendo as coisas durante o jogo, as coisas que não tem concept, que você ficar o tempo todo batendo o olho e entendendo por que isso aqui está aqui no jogo. E isso, inclusive, não é só uma questão de arte, uma questão de desenhar. Isso às vezes vai do level design. O level design vai jogar junto com a arte. Porque o artista fez ali um tile set, né, um conjunto de peças para montar um cenário. Ele botou uma lata de lixo, botou um extintor de incêndio, aí vai a pessoinha level designer e ela está pensando muitas vezes com a cabeça do gameplay. Ela pensa, vou botar as coisas importantes do gameplay, as plataformas, tudo ela arruma bonitinho, faz aquele level design desafiador pra caramba, legal, coisa pra pular, coisa pra fazer. E aí chega na parte dos detalhes, ela não tá pensando com a cabeça de narrativa. E aí, sei lá, ela vai, bota o extintor de incêndio muito baixo ou muito alto, num lugar que ninguém vai pegar. Não adianta tu botar extintor de incêndio num lugar no alto do cenário que nem tem o personagem que pula alto alcança. Imagina uma pessoa normal vai pegar aquele extintor lá, vai pegar uma escada de incêndio para apagar o extintor. Aí a escada pegou fogo, o cenário pegou fogo, morreu todo mundo, aquela coisa catastrófica, horrível. Então, nós vamos pensar, né? Você está debaixo d'água, então o que tem debaixo d'água, o que a gente vai colocar no cenário. Então, sempre vão olhando o jogo de vocês e vão analisando se as coisas fazem sentido. Não é que tudo tem que ter uma explicação mínima, não é que o jogador necessariamente vai prestar atenção em tudo, mas tudo está minimamente coeso, se segue uma ordem que as pessoas estão acostumadas a ver, como foi o extintor, o extintor está num lugar que alcança, normalmente o jogador vai se sentir mais confortável. Se o extintor estiver num lugar inalcançável, talvez o jogador médio não perceba, mas talvez ele fique desconfortável sem entender por quê, porque ele não está prestando atenção conscientemente naquilo, mas o inconsciente dele vai olhar e falar, cara, aquele extintor está fora do lugar, aquele extintor está fora do lugar. Ele só não vai conseguir comunicar para a pessoa, principalmente para a pessoa que está focada no gameplay. Mas vai trazer um incômodo porque o cérebro da pessoa está gritando, falando, olha, aquilo está errado, aquilo está errado, está errado. Então não deixem nada gritantemente absurdo, a menos que tenha uma razão para ser absurdo. Então, a pessoa está numa outra dimensão, as coisas do cenário estão flutuando, né, porque o jogo é a lenda do herói, né? O cara fala muito zoando os clichês de jogos, né? Essa plataforma está flutuando. Tinha aqueles vídeos antigos da lenda do herói também que criou o jogo. É muito bom, o jogo é muito maravilhoso. Até onde eu joguei, pelo menos eu gostei bastante. Jogou bem a essência dos vídeos do cara e eles zoavam, eu mato o inimigo e ele vira uma moeda de ouro. Tudo bem, são coisas que a gente se acostumou no jogo e que virou um padrão de fantasia, já foi construído, já está tão no nosso imaginário quanto coisa da realidade. Você espera que no jogo tu vai matar um monstro e vai cair, sei lá, uma espada. Pô, como assim a cobra tem uma espada? A cobra não tem nenhum braço para usar uma espada.
tá, você entra naquela coisa de isso não tem uma explicação precisa, mas o player está acostumado a lidar com esse tipo de coisa no jogo, então é perdoável fazer isso. Eu gosto de fazer isso? Não. Ah, mas o player está acostumado. Eu não faço. Eu sou a pessoa chata da narrativa, com a narrativa que eu gosto, narrativa faz sentido dentro do meu universo. As cobras não carregam espada, a cobra não carrega dinheiro. Você ganha só o couro da cobra, tu vai vender no mercado, vai comercializar o couro da cobra, vai ganhar dinheiro, vai comprar tua espada. É um pouco mais complexo, mas é assim que, lógico, dentro das possibilidades do projeto, é assim que eu gosto de trabalhar. Mas não é que tem que ser assim. Você tem um pouco mais de folga por conta do que é. Você está trabalhando em cartoon, então você deformar personagem, você esticar personagem, tudo é permitido. Por quê? Porque é cartoon. Então você tem uma. Dentro das regras daquele universo, é permitido que o personagem estique, é permitido que caia uma marreta na cabeça dele e ele só se achate no chão e continue andando de boa. Né? Então, tudo tem que fazer sentido entre si, é uma composição. Por isso que eu falei que o mundo é tão importante. O mundo é realista, também, o mundo é realista. Se é realista, beleza, você vai usar cenário realista, você vai até basear em foto. O mundo é cartoon, nossa, pode fazer um negócio super simplificado ali, fazer um vetor, só umas line art do deserto, montanha, das árvores, uma coisa bem suave. Mas, essencialmente, é isso, gente. Então, assim, por isso que eu falei que você pode usar para arte 2D, você pode usar para pixel art, como eu mostrei aqui, né? A gente tem, tem pixel art, tem aqui pixel art, mas ao mesmo tempo eu também usei conceito para fazer uma ilustração que não tinha contorno, que não tinha line art, né? Então, né, serve para tudo, tudo que você for fazer, tudo que você está fazendo muitas vezes. Se ninguém fez concept art, se você não fez concept art, não todas as artes que você está fazendo no seu jogo são concept art, não houve uma concept art prévia. A primeira arte, a arte que você está fazendo no jogo, você já está fazendo bonequinho animado, você está fazendo modelo 3D, aquilo é o concept art. Já é concept art. Agora, já está fazendo. Então, pensa, estou fazendo já o bonequinho em pixel art do protagonista do meu jogo. Beleza. Pensa em tudo isso que eu falei. Ah, quem é o bonequinho, onde ele vive, e que ele tá. Ah, mas é um bonequinho de 32 por 32. Tá, você não vai poder botar muito detalhe. Você vai ter que pensar quais detalhes, porque eu falei da moto. Se você tivesse que resumir uma coisa em 3 características, quais características você vai colocar? Você tem que tudo isso por 32, dá pra você colocar muito mais do que 3 características. Mas às vezes é melhor você colocar só 3, porque é o que vai chamar bastante atenção. Você fala, meu personagem tem cabelo vermelho, ela é uma menina e ela, sei lá, é revoltada. A jaqueta tem esse espinho no ombro dela, é revoltada. Então, é cyberpunk hoje. É isso. Não, é isso, gente. É pensar concept art, é pensar, é viajar. Eu sempre coloco o nome dos meus lives, né? Viajando no concept art. Por quê? Porque é muito difícil você imaginar, você parar e imaginar aquilo existindo, aquela imagem existindo antes de você fazer a concept art, inclusive, nem que seja por 2 segundos, você visualizar aquilo bem claro na sua cabeça, você tem um briefing, aquele briefing do narrativo designer, que você vai fechar o olho e vai imaginar aquilo que está escrito em forma visual e vai desenhar daquele jeito. É muito disso, é muito imaginar. Você vai pegar uma, 2 ou 3 referências, vai compor, vai combinar aquilo em alguma coisa, vai sintetizar a sua imagem. Mas é isso. A arte nesse contexto de criação, a arte é muito de visualização, de perceber as coisas. E essa parte é a parte que, no fundo, tudo pode fazer. A gente só esquece disso quando a gente cresce. Mas quando a gente é criança, a gente faz tanto isso. Quando a gente está brincando de faz conta, quando a gente está fazendo desenhos para a escola. Então, gente, eu vou ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E legal, né? Eu gostei muito, eu agradeço muito ao Games Plus por ter proporcionado aí esse momento. Eu agradeço todo mundo aí que está acompanhando, que está assistindo.
E eu sempre falo, gente, é fácil de me achar nas redes, no Discord, CC Honey, se você quer perguntar alguma coisa, vai lá, procura CC Honey, dá um oi que a gente tenta ajudar dentro do possível, tenta dar aquela cobertura para vocês, né? Mas é isso. Muito obrigada, beijão para todo mundo e até mais. Bye bye.